plenário do Supremo deve analisar hoje a ação direta de inconstitucionalidade que questiona dispositivos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que disciplina o processo de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária. Gisele, como esse caso chegou ao STF? Bom, esse inclusive é o primeiro item da pauta da sessão plenária de hoje à tarde. Foi uma ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República e ele questiona exatamente essa resolução que você mencionou, é uma resolução de 2008 e ele trata exatamente desse processo, do procedimento para a desfiliação partidária. De acordo com o que consta nos autos, o Tribunal Superior Eleitoral acabou emitindo essa resolução em 2008 com base inclusive em decisões do Supremo Tribunal Federal. Bom, e sobre a questão da filiação partidária, em que sentido o STF já decidiu? Bom, houve, na oportunidade em que o Supremo se debruçou sobre esse assunto, foram analisados, na verdade, 3 mandados de segurança e, na época, o que ficou decidido pela Suprema Corte é que o mandato do deputado, ele pertence ao partido, né? Então, a partir do momento em que se tem a desfiliação partidária, isso implicaria necessariamente na perda do mandato. E o que o Procurador-Geral da República, na verdade, pretende com essa ação direta de inconstitucionalidade? Ele pretende que, no que diz respeito àquelas regras que foram estabelecidas na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que elas não sejam aplicadas para aquele candidato que foi eleito dentro da eleição majoritária. Ou seja, aquelas eleições, né, o processo eleitoral para a eleição de presidente da República, de prefeito, e nós temos algumas regras diferenciadas, porque nesses casos o voto, isso aplica também aos governadores, tanto governadores do Estado como aos governadores do Distrito Federal, o eleitor, ele praticamente vota pensando no candidato e não levando em consideração o partido, porque o tipo de eleição, nesse caso, ela é majoritária, de tal forma que se contabilizam o maior número de votos em relação àqueles candidatos. O que o Procurador-Geral da República argumenta é que nesse tipo de eleição não deveriam ser aplicadas essas regras de desfiliação partidária, exatamente pelo fato do eleitor, quando ele vota, votar pensando no candidato especificamente, diferentemente do que acontece nas eleições proporcionais, em que, de fato, quando eu tenho, por exemplo, a eleição de deputados, existe ali uma votação, o cálculo, né, para saber se o candidato é eleito ou não, leva em consideração os votos do partido. Então, o Procurador-Geral da República pede, nessa ação direta de inconstitucionalidade, que essas regras estabelecidas na resolução do TSE não sejam aplicadas para aqueles que foram eleitos pelo sistema majoritário. Tá ótimo, Gisele. Eu te peço um minutinho, daqui a pouco a gente volta para comentar os outros assuntos do plenário dessa tarde. O Supremo Tribunal Federal deve analisar também nesta tarde recurso extraordinário interposto contra acórdão da turma recursal única do Estado do Paraná, que entendeu possuir a sentença homologatória de transação penal natureza condenatória. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, vai explicar para a gente também esse assunto. Gisele, mais uma vez esse assunto volta à pauta do plenário do Supremo. O julgamento deve ser retomado em que fase? Bom, com a apresentação do voto vista do ministro Luiz Fux. Esse é aquele caso que nós já tivemos oportunidade, inclusive, de tratar aqui no Jornal da Justiça e diz respeito a um homem que se viu envolvido aí numa contravenção penal e teve a motocicleta, depois dele ter feito um acordo com o Ministério Público no sentido de prestar serviços à comunidade e evitar, então, o início de um processo criminal contra ele. Ao final de cumprir todas as condições, o juiz decretou a perda da motocicleta. Essa motocicleta, por ter sido utilizada como instrumento do crime, ela não seria, então, restituída ao homem. Ele, então, recorre exatamente para tentar mudar esse entendimento da Justiça de primeiro grau, no sentido de que, como essa sentença, né, que apenas homologou esse acordo entre o Ministério Público, na visão desse homem que acabou fazendo esse acordo e da defesa dele, entendem que ela não tem natureza condenatória, que ela tem apenas uma natureza declaratória. E por não ter natureza condenatória, ela não poderia gerar efeitos próprios de uma condenação criminal, como, por exemplo, a questão da perda dos instrumentos do crime. Por enquanto, né, o que nós já temos são os votos de 3 ministros. O relator, ministro Teori Zavascki, votou a favor daquilo que está sendo defendido pela defesa do homem. Eles entendem que a natureza jurídica desse tipo de acordo é apenas declaratória e não condenatória. Ele foi acompanhado por mais 2 ministros, os ministros Roberto Barroso e ministra Rosa Weber. Agora, o caso volta para a pauta e é o ministro Luiz Fux que deve apresentar o seu posicionamento. E
E o que mais compõe a pauta de hoje do Supremo? A pauta de hoje está bem extensa. Na verdade, como nós tivemos a sessão plenária pela manhã, né, haviam processos que estavam previstos na manhã que não foram chamados, além dos processos que já estavam previstos para a sessão de hoje à tarde. O que acontece, então, nessa situação? Todos aqueles casos que não foram chamados a julgamento estão automaticamente incluídos para a sessão de hoje à tarde. E eu daria destaque para, na verdade, ao todo são 14 mandados de segurança que tratam de uma decisão, de uma determinação do Conselho Nacional de Justiça envolvendo servidores do Tribunal de Justiça da Paraíba. Eles foram empossados com base numa lei estadual e o Conselho Nacional de Justiça, em um procedimento de controle administrativo, determinou que eles fossem exonerados. Vários mandados de segurança que estão aqui no Supremo argumentam que, ao tomar essa providência, o Conselho Nacional de Justiça acabou usurpando, indo além da competência que tem, inclusive adentrando na competência do Supremo Tribunal Federal, porque acabou, né, tratando aí de um controle de constitucionalidade. Então, isso também será um ponto importante que pode ser julgado, né, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, todos os mandados de segurança devem ser julgados em conjunto. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela explicação das pautas de hoje do julgamento da manhã e também agora da tarde. Amanhã a gente conversa novamente. Até lá.